Em um mundo tomado por demônios e criaturas que só buscam saciar sua sede de sangue, vemos uma mulher tensa em sua casa escondendo sua filha de algo que estava lá fora, a pedindo gentilmente que se mantivesse em silêncio a qualquer custo. Mas mal sabia aquela pobre criança que essa seria a última vez que ela veria sua mãe. A tal criatura sentiu o cheiro da criança e a encontrou em segundos, e quando parecia que aquilo poderia ser o fim, a porta da casa, em instantes, havia sido destruída, onde um jovem aventureiro desconhecido apareceu ali, demonstrando habilidades inigualáveis de combate, que assim poupou a vida daquela criança inocente, onde ela não era a primeira a ser salva e nem seria a última. Nessa história, que além de ter uma arte linda, promete mostrar a trajetória de um verdadeiro herói de batalha nesse novo mangá de ação chamado Hearten, que em um início tão brutal, pode também mostrar esperança para um futuro ainda um pouco distante. Então continue aqui comigo e conheça de perto essa nova série mais uma vez aqui. E oi pessoal, eu de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem pessoal, estamos de volta para mais um novo vídeo de recomendação e dessa vez sobre o mangá de ação, que como acabamos de ver, tem um início brutal, onde logo em seguida conhecemos o protagonista, e devo dizer que ele é badass demais. E por enquanto, existem poucas informações sobre a obra, até então, mas graças ao início dela, que foi muito surreal, eu nem quis esperar mais capítulos e trazê-la logo aqui para vocês, e devo dizer que eu adorei a arte dela, caiu muito bem para essa história, que pelo que foi mostrado terá muitas cenas brutais. E bom, essa obra é uma daquelas que vai direto ao ponto sem enrolação nenhuma, como acabamos de ver. Que no caso uma elfa estava escondendo sua filha em um armário, pedindo que ela não fizesse nenhum barulho, e foi então que a pobre criança teve que presenciar ver sua mãe lutando contra um demônio, e esperando que ela dissesse que estava tudo bem para assim poder sair. Mas infelizmente, ela não pôde ouvir da mãe dela que estava tudo bem, onde ela foi brutalmente morta pelo demônio. Não demorou muito para ela perceber que havia outra pessoa ali. Após farejar e encontrar a criança, em instantes, parecia que ela iria ter o mesmo destino de sua mãe, mas foi então que um jovem aventureiro apareceu ali atacando de imediato o Goblin, que não teve nenhuma chance de revidar. Após perguntar se a garotinha estava bem, o tal rapaz contou que tinha vindo ajudá-la, mas a pobre criança estava chorando querendo saber onde estava a mãe dela. Bem triste esse desfecho, hein? O aventureiro então a pegou no colo e pediu que por enquanto ela segurasse firme nele. E após arrombar a porta e sair para fora, haviam vários outros goblins ali. Parecia um beco sem saída, onde ele pediu que a garotinha fechasse os olhos para ela não ver mais nada desnecessário. Então ele foi ao ataque usando apenas uma de suas mãos. Na contagem de 10 segundos, ele prometeu acabar com aquilo. E em instantes, o caminho para fugir havia sido criado por ele. E um pouco longe dali, mais seguros, ainda iria demorar um pouco para eles chegarem até a cidade, onde então, antes de mais nada, o tal aventureiro se apresentou a tal garotinha se chamando Hearten, e ela se apresentou se chamando Anri. Era um belo nome, e depois de tanta agitação, Hearten achou melhor descansar um pouco perto de um lago, enquanto lavava sua camisa ainda suja da última batalha. Já no caminho na floresta, Hearten viu algumas frutas acima de uma árvore e então a pegou para dividir com Anri, enquanto ainda tentava animá-la. Mas a saudade que ela estava sentindo da mãe dela não seria deixada de lado assim tão fácil, sério. Que cena triste, pessoal. À noite, enquanto zelava o sono dela, Anri não podia deixar de continuar pensando em sua mãe, enquanto chorava, lembrando de vários momentos com ela, que até agora só iriam ser memórias felizes de um passado que não existe mais. E no dia seguinte, após ela acordar, Hearten já estava preparado para ir. E no caminho, ele e Anri avistaram várias coisas, como por exemplo, um pássaro que chamou a atenção dela, mas ele não se mostrou nem um pouco amigável depois de tentar atacar os dois, que conseguiram fugir por pouco. E depois de algumas horas, já era visível a cidade, e após chegar nela, a garotinha estava bem nervosa por essa ser a primeira vez que ela via tantas pessoas em um só lugar, e percebendo isso, Hearten segurou a mão dela e não a deixou se afastar dele. E após alguns minutos, eles chegam até a sede dos aventureiros, onde Hearten, primeiro, precisava passar seu relatório. As aldeias vizinhas que ele havia ido já tinham sido atacadas e haviam mais de 50 bandidos semi-humanos, e por enquanto só havia um único sobrevivente. E nessa situação crítica, Hearten então sugeriu que eles mudassem a estratégia para fazer um extermínio contra todos eles, imediatamente,
já logo de cara aceitando a próxima missão. A atendente ficou preocupada e sugeriu que ele descansasse primeiro, mas ele achou melhor descansar depois. E então pediu que ela cuidasse da pequena Henry enquanto ele estivesse fora. Após terminar o relatório, Harding foi então se despedir da garota, dizendo que já estava indo, mas foi então que ela começou a chorar pedindo que ele não a deixasse. Mas só que ele tinha que ir, mesmo que isso fosse deixar a garotinha triste. E então, há pouco tempo, ela havia se apegado muito ao Harding, mas ainda assim, ele tinha que ir. E antes que ele fosse embora, ela então correu até ele e perguntou se ele iria voltar, e com um semblante feliz, ele o tranquilizou prometendo que iria voltar. Onde então vemos uma bela ilustração da Henry com sua mãe. Sério, que pesado isso. O autor não aliviou nem um pouco com isso. Bem, ainda na cidade, o Harding foi até uma forja de espadas, onde logo em seguida foi reconhecido por uma garota que trabalhava ali, e a tal garota se chamava Kitty, e contou que o achou bem forte, onde ela sabia de alguns rumores sobre ele. E ela então tocou no assunto da tal arma dele, que estava sendo produzida ali, e foi aí que ela se ofereceu em fazer uma nova arma para ele. Mas a empolgação dela demorou pouco após o chefe dela aparecer com já em mãos a tal arma do Arthur, que ele mesmo havia produzido. Além também de um escudo, ele contou que ele precisava se cuidar, mas não só com uma boa arma, mas também com uma boa proteção. Após ele ir, aquele questionou seu chefe pedindo para que ele deixasse ela fazer alguns pedidos de clientes. Mas ele tinha plena noção que ainda era cedo para ela. E ela então ficou curiosa em saber como ele conhecia o Harding, ela mencionando que ele raramente aceitava pedidos personalizados de clientes para produzir armas. E então, vemos uma memória do passado do ferreiro, onde o Harding havia o salvado no passado além de seu filho, recém-nascido, com ele só deixando no ar que ele era um benfeitor, mas a Kitty ainda nem tinha noção do quão o Harding era insano, ainda mais agora com seus novos machados, acabando assim o segundo capítulo do mangá Harding. Muito bem, pessoal, eu sei que foram capítulos curtos, mas que nos deixaram loucos por mais. Ainda não sabemos nada sobre o passado do protagonista e o que pode ter acontecido para ele decidir se tornar alguém para lutar, e assim proteger o futuro das pessoas, como foi com Henry, que infelizmente teve que passar por aquilo. E a arte do mangá passou uma vibe bem um pouco macabra, ainda mais com o que de fato acontece, mas a história está aqui para mostrar que nem sempre pode ter um final feliz, mas sim para que você reflita mais sobre suas ações e o que você está disposto a abrir mão para ajudar o próximo. Eu espero que o mangá possa trazer mais novas informações do passado do protagonista, que eu estou fortemente curioso com o que vem ainda por aí nessa história que está apenas começando. Eu espero que possa sair muito mais páginas nos próximos capítulos. E por enquanto, só temos esses 2 capítulos lançados até aqui, mas que definitivamente conseguem prender quem o lê graças a um começo assim, não é? Então, como sempre, se quiserem que eu traga mais dessa obra aqui, é simples, é só digitar nos comentários o número 2, ou também a sua opinião sobre o que você achou da história e do protagonista, que em minha humilde opinião se mostrou ser extremamente bereze. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa mais nova recomendação sobre esse mangá, que chamou não só minha atenção como a de muitos leitores, com um começo tão brutal assim, que marcou o início da história e começou bastante pesado, hein? E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. E se por acaso você ainda não é inscrito aqui, é só apertar no botão de inscrever para assim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Mas uma temporada de anime está chegando ao fim, mas a próxima está quase começando, então espero que você esteja aqui comigo, hein? E novamente, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, bom domingo e fui!